Páginas cotidianas. Páginas cotidianas. Com Dirce Becker-Delvin. 11:08, 17 graus e 1/10 a temperatura. Tudo bem, Dirce? Bom dia. Bom dia. Dirce. Bom dia, Nicolas, Paulo Rogério. Bom dia, Josué, que cuida da parte técnica. E bom dia para você que está conosco. Naquela manhã, eu saí de casa com a intenção de levar um sapato para o concerto. Eu não tinha nenhum outro plano de fazer qualquer compra no centro da cidade. Não havia nada que eu precisasse, nada que precisasse ser adquirido de imediato. Acontece que eu estacionei algumas quadras do endereço onde eu pretendia ir. E para chegar ao meu destino, passei por vários estabelecimentos comerciais. Como disse antes, até aquele momento eu não lembrava de nada que estaria faltando com mais urgência na minha casa. Mas naquele trajeto curto ao olhar as ofertas das vitrines, eu tive vontade de comprar várias coisas. Eu criei as mais diversas demandas que até então eu nem sabia que poderiam ser supridas. Numa das lojas em que eu entrei, eu vi um mini escorregador de esponja em forma de cama. E por alguns minutos eu jurei para mim mesma que eu deveria ter utensílio na minha cozinha. E eu poderia aqui relatar várias outras ofertas que me atiçaram. E bem possível, você iria rir comigo, porque eu ri muito pensando como a nossa mente pode ser tão atiçada pelo consumo tão rapidamente. Qual é o desejo inconsciente que está dentro do ato de comprar? O que, na verdade, a gente deseja com a compra, quando é uma compra que surge tão rapidamente sem planejar, algo que tu nem precisavas, tu nem sabias que existia, mas naquele momento parece ser uma urgência. Quais são os afetos que fazem com que a gente crie demandas materiais de uma hora para outra? É importante pensar nisso. E essa reflexão que eu faço, ela está fundamentada num livro que eu acabei de ler intitulado E Se Eu Parasse de Comprar? A autora é a Joana Moura, ela é uma publicitária e a intenção dela é justamente provocar as reflexões sobre o consumo saudável. Nessa obra, ela conta a forma como ela lidava com o comprar. Ela diz que ela tinha o seu guarda-roupa cheio de roupas, algumas até com etiquetas. Quando ela abria de manhã o roupeiro, caíam roupas para fora, mas ainda assim, toda semana ela comprava alguma coisa. Ela comprava quando estava triste, ela comprava quando estava feliz, ela comprava quando entendia que mereceria uma, digamos assim, recompensa pelo dia difícil que teria tido. Ela comprava quando brigava com o namorado, enfim. Comprar era como se ela fosse chupar um bico, quando a criança pequena pega seu bico para se acalmar. Acontece que com isso ela entrou no vermelho, começou a contrair dívidas e mais. Ela sentia culpa sempre depois que comprava. A pessoa que compra de forma irresponsável, de forma compulsiva ou patológica, um dos sentimentos que ela vai ter depois é a sensação de culpa. E por conta disso, então, ela criou um blog à época, em 2011, com o título E Se Eu Parasse de Comprar? Durante um ano, ela não quis comprar nada. Ela teve algumas recaídas, mas dia após dia ela escrevia seus sentimentos. E no final daquele ano, ela conseguiu recuperar suas contas, saiu do vermelho e começou uma outra vida que ela compartilha agora nesse livro. E se eu parasse de comprar? Eu não falo aqui que você não deve comprar. A reflexão é, será que eu preciso de todas as coisas que eu compro? O que muitas vezes eu quero quando eu vou lá, não precisava de nada e de repente, nossa, eu preciso de um mini escorregador de esponja em forma de cama. Qual afeto está dentro disso? Essa reflexão sobre o nosso consumo talvez seja uma das mais importantes, porque a gente sabe que, especialmente numa realidade econômica que a gente vive, a gente não pode sair por aí comprando tudo que vê pela frente.
E isso muitas vezes pode mascarar algum tipo até de compulsão, né, Dirce, como você citou, a compra pelo ato de comprar. E é interessante pensar que quando a gente compra alguma coisa, a gente tem uma satisfação que é momentânea. E depois a gente passa a querer comprar outra e outra coisa. E essa é uma diferença quando a gente compara com a compra de experiências, por exemplo. Você pode, por exemplo, fazer uma viagem e dar tudo errado. O pneu do carro furou, as coisas não saíram conforme o previsto, e na hora pode até ter sido um perrengue, mas quando o tempo passa, você acaba se lembrando dessa história como uma experiência, como algo divertido e algo para ser compartilhado com os amigos. Então, eu gosto muito desse conceito de comprar aquilo que a gente precisa, que é necessário para a gente viver, mas também pensar mais em investir em experiências, seja em viagens, seja em shows, seja em festas, enfim, coisas que a gente vai ter na memória depois, e não somente um objeto que a gente vai deixar parado lá para ser esquecido depois. Porque a experiência tem a potência de te preencher. É muito interessante pensar isso. O objeto que tu compras, ele acaba logo perdendo a sua função, o seu valor, que vale para as nossas crianças. Se, por exemplo, a gente não trabalha isso com elas, tu compras um brinquedo hoje de manhã, à tarde ela já vai querer outro, porque ela nem viveu aquele, ela nem experienciou, digamos, aquele brinquedo. Então, sim, a experiência pode nos talvez chegar a esse lugar de fazer um preencher, de nos trazer um afeto, que é trazer boas memórias. Inclusive, a compra compulsiva hoje é vista no DSM como, sim, uma patologia. E a gente, por exemplo, quando compra um carro, né, Dirce, muito mais do que comprar um carro pelos seus atributos técnicos, a gente compra um carro que vai nos dar a sensação de mais segurança para a nossa família, que nos dá a segurança de fazer uma viagem. A gente vai se lembrar muito mais da experiência que esse objeto nos proporcionou do que propriamente ele em si. Ele em si. Obrigado, Dirce. Bom dia, gente, bom dia.